demora na resposta. Eu também, eu vi mais o Deltan. Nada, pode se acostumando, que aqui é tá na roda, aqui é o debate. Isso aí, A gente posta quando precisar, relaxa. Eu vi mais o Deltan Dallagnol essa semana do que realmente as pessoas na minha casa, viu? Olha, Deltan, é o Felipe, tudo bom, querido? Seja bem-vindo mais uma vez. Felipe. Olha, é o seguinte, nós sabemos, né, que a movimentação, como você disse, é a pergunta de milhões, né, é o que vai realmente acontecer. Mas o que o Deltan está fazendo justamente para que isso realmente venha efetivamente bater de frente aí com toda essa questão que nós vimos nos últimos dias? Legal, Felipe. Excelente. Eu vou resumir, tá? Me perdoem porque eu estava me alongando demais mesmo. Agora, a primeira parte, então, a gente vê uma reação verbal que acaba tendo consequência prática. A gente vê, eu ia falar que o Bruno Dantas, que é quem capitaneou a ação do TCU contra nós, ele estava no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula e quer chegar a ministro do Supremo escolhido pelo Lula. Então, os tribunais, pessoas começam a se movimentar na direção do desejo do rei, né? Do chefe do poder. E então, você vê essa manifestação de ódio, que tem sim consequências práticas, e no dia seguinte a gente tem um ataque de uma outra criminalidade, a criminalidade de rua, contra a vida, com as suas próprias armas, as armas dos fuzis, das armas de fogo, reagindo também do mesmo modo contra Moro. Por quê? Porque ele foi implacável contra os dois tipos de criminalidade. Só que para não bastar esse primeiro cenário, que é muito ruim, você depois tem, como vocês bem colocaram, o presidente Lula debochando de um atentado à vida de uma família inocente. Algo que nos revolta, algo que nos chocou. E você tem ele rindo e ele questionando a legitimidade e a autoridade das próprias autoridades subordinadas a ele que atuam no caso. Ministros da Justiça, também as autoridades dos outros poderes, presidente, Senado e Câmara, Polícia Federal, Justiça, Ministério Público, GAECO, questionando a autoridade, negando as provas, criando uma teoria da conspiração da mesma forma como ele fez na Lava Jato. O que ele fez nesse segundo momento? Fez uma fake news com consequências desastrosas sobre a realidade, alimentando o discurso de ódio na mesma semana em que o lulista matou um bolsonarista. Qual é a consequência disso? Bom, esse ato ele configura um crime de responsabilidade previsto na legislação, previsto na lei de impeachment. Quem abrir a lei de impeachment, se você digitar aí no seu Google, você que está nos assistindo, lei de impeachment, e se for no artigo 9º, no último inciso do artigo 9º, você vai ver que é um crime de responsabilidade do presidente ele quebrar o decoro, a dignidade que se espera de um cargo de presidente. É claro, ele representa as instituições, é o representante máximo das instituições. E esse é o primeiro aspecto técnico do crime de responsabilidade que gera o impeachment, que é o fato configurar algo previsto na lei de impeachment como crime de responsabilidade. Esse é o primeiro aspecto. Mas o que nos preocupa? É o segundo aspecto. Existe, além do exame técnico-jurídico, existe o exame político. Por quê? Porque o impeachment gera uma instabilidade das instituições. Então, para justificar o impeachment, tem que ser um ato realizado agora pelo presidente que gere uma instabilidade nas instituições maior do que aquela que vai ser gerada por um eventual impeachment, com o afastamento dele. E aí a questão que entra em discussão é, existe um desgoverno suficiente para justificar esse impeachment? Se você olhar a fala específica dele, talvez não, mas se você olhar o contexto e todos os outros desmandos, ameaça a Banco Central, caos na economia, ministros acusados por corrupção e reação contra agentes da lei, criando um ambiente propício para violência, aí eu acredito que sim existe. No mínimo, a gente tem que fazer esse pedido de impeachment, e já existem deputados trabalhando nisso, eu estou nesse grupo, no mínimo, para chamar o presidente à responsabilidade.